Vamos começar aqui, né, a apresentação inicial da sessão de janeiro, aí já iníciozinho de fevereiro, do Espaço de Formação Socialista, impulsionado aqui pelo Reagrupamento Revolucionário. E o tema desse encontro é a situação na Argentina, Milei e os desafios da esquerda. Meu nome é Ícaro, né, então eu vou fazer essa apresentação inicial para situar a gente em algumas questões, espero que vocês estejam conseguindo ver, só apresentar realmente alguns elementos da situação da luta de classe na Argentina. Então, geralmente, quando a gente abre ou chega até nós, né, de alguma forma, alguma matéria da grande imprensa, né, da imprensa burguesa, a primeira coisa que vem são esses dados, né, alarmantes assim, da economia argentina. E geralmente acompanhados com frequência, quando é o caso da grande imprensa liberal, né, de colocar a culpa disso num programa de esquerda, né, curiosamente. Então, a Argentina está... Ué, não está conseguindo ver a apresentação? Será que eu que estou aparecendo aqui? Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Eu estou conseguindo ver. Oi, Ícaro, Oi, está bom, tá? Você fez aí a apresentação da tela, ela automaticamente já mudou aqui, ela já entrou, tá lá, sintomas ah, da é? economia, tá certinho. Ah, Mas na minha então, tela aqui eu não mexi nada. o companheiro Carlos aí que deve aqui nessa, nesses quadradinhos, né? Tem um outro que eu estou apresentando por outra tela, não é o meu. Então, só achar e clicar nele que vai aparecer aí o slide, Carlos. É só achar tá escrito assim PC, tá? Que estão aparecendo os slides, tá bom? Então, vou seguir. E muito influenciado aí também, né, por essa direitização, né, dos liberais em geral e também do bolsonarismo, né, a Argentina, e principalmente a condução da economia argentina, é apresentada como de esquerda. E vamos ver aqui por quê, né? E muitos desses dados são dados, né, reais, né, e vamos tentar fazer uma interpretação deles, entender as causas disso. Tentar ir um pouco além da superficialidade com que eles são apresentados. A Argentina, no final de 2023, né, as eleições aconteceram, primeira rodada em outubro, segundo turno, né, em novembro, estava numa situação periclitante, principalmente de inflação, né, anual, que bateu em outubro essa faixa de 143%, se tornando a terceira maior do mundo, só superada pela do Líbano e da Venezuela. E o dólar estava aí em torno aí de 300, quase 400, né, 300 e tantos pesos, né, sendo que há 4 anos atrás, em 2018, quando foi o outro ciclo eleitoral argentino, estava 63 pesos, né? Agora, com uma medida já do governo Milei, chegou a superar 1.000 pesos, depois deu uma recuada, tá? Recentemente. Então a moeda extremamente desvalorizada, uma inflação galopante e de forma ainda mais preocupante, né, o PIB está com uma previsão de queda, né, esse ano, de 2,5%. Só nesse segundo trimestre de 2023 teve uma queda de quase 5%, e ainda que deva se recuperar nesse terceiro trimestre, a previsão de queda é essa, aí, feita pelo Banco Mundial, essa previsão. O salário mínimo é um dos piores também da América Latina. Eu coloquei em comparação do Brasil, não está nem um pouco bem, mas só para a guisa de comparação aí, em dólares, né, como parâmetro de comparação, tá metade do salário mínimo brasileiro, deve estar batendo agora os 109, 110 mil pesos, né, mas são 132 dólares, né, para ser mais exato. E comparado a isso, coloquei o do Chile, por exemplo, mas comparado com outros da América Latina, ele está bastante recuado. E a pobreza está atingindo recordes históricos. O recorde histórico foi em 2021, durante a pandemia, quando chegou a 42%, que é uma faixa de renda que é considerada abaixo, né, de uma vida mínima, pelos institutos, pelo IBGE de lá, né? E deu uma melhorada
da pandemia para cá, mas ainda assim foi muito pequena, né? Agora está em torno aí de quase 19,8 milhões de pessoas nessa faixa que é considerada pobreza. Sendo que, de novo, quando começou o ciclo do atual governo, que é o governo peronista, né, do Partido Justicialista, do Alberto Fernandes, que é o governo que saiu agora, né, que tinha como vice a Cristina Kirchner, estava em 32%. Né, estava longe já de ser uma situação boa, né, o capitalismo argentino para a classe trabalhadora, para o povo, mas ela claramente, nesses últimos 4 anos, se deteriorou. Eu coloquei um trecho aí de uma reportagem do El País, que mostra o crescimento também da insegurança alimentar, né, um dado que a gente também usa aqui no Brasil, e que vem crescendo nas cidades pobres, mais pobres, assim, em torno da cidade autônoma de Buenos Aires, né, que eles têm a cidade e aí tem toda a província em volta, né, e nessas cidades em volta, que são consideradas meio que uma região metropolitana ali, né, vamos dizer, da capital, é onde tem os maiores bolsões de pobreza do país, né? Então, a insegurança alimentar atingiu aí 27,6% das famílias, de acordo com o estudo citado pelo El País. E uma das consequências disso é o crescimento do mercado paralelo. Então, para conseguir alguns itens básicos a preços mais acessíveis e também para a troca de dólares, né, que dão uma estabilidade ali no poder de compra, vários setores, principalmente da classe média, ele tem recorrido a esse mercado paralelo, mercado clandestino, porque o Banco Central argentino atualmente impõe uma limitação de compra de dólares, que são justamente para você, ao longo do mês, ali, dar uma freada nesse impacto da inflação. Então, para ir além desses $200 mensais ali de compra, cada vez mais as pessoas têm recorrido ali a esse mercado clandestino. E aí, bom, esses dados geralmente, como eu falei, né, são apresentados aí, né, à torta e à direita na imprensa, mas pouco se fala ou mal se arranha, vamos dizer ali, os motivos da crise, dessa situação de calamidade que o nosso país vizinho aqui vem vivendo. Quando se apresenta, se é que se apresenta, geralmente é essa primeira explicação, né, que eu vou abordar aqui umas 2, 3 explicaçõezinhas, né? Que é a que vem sendo apresentada pelo próprio Javier Milei. Outros setores ali da direita tradicional também afirmam isso. Que a culpa dessa crise, dessa situação, são os subsídios estatais. A Argentina é um país que é conhecido por ter, né, esses vários auxílios, vários programas, né, assistenciais para a sua população, e que os custos altíssimos dessa assistência pesam sobre o tesouro público, pesam sobre os recursos do país, e é isso que impede o país de crescer, de se desenvolver, e ele fica atrasado. E o Milei, inclusive, fez disso um carro-chefe da campanha dele, né, explicando que, usando uma série de termos chulos, né, esses cabrones, enfim, esse coletivismo é o que faz mal, é o que destrói a Argentina. Só que eu coloquei aqui 2 contrapontos importantes. Inclusive, ele fala muito dos planos de ajuda imediatos que são ali feitos nas vésperas da eleição, né? Até um ano antes, né? Que de fato é um recurso ali usado pelos peronistas, né? Pelos governos peronistas em geral. E eu coloquei 2 contrapontos aqui. Um é que vários desses subsídios são usados por setores da burguesia industrial argentina. Então, alguns desses setores, inclusive, apoiaram, né, apoiam os candidatos peronistas, como foi o caso do Sérgio Massa, que foi derrotado nessa última eleição, porque eles temiam, né, que fossem cortados alguns desses subsídios para eles com a vitória do Milei. E, além do mais, né, os cálculos assim, mais amplos, né, afirmam que talvez, assim, se muito, usa-se esse 14% do PIB do país nesses subsídios. Alguns falam em 11%, né? A maioria consensua ali que é 7% do PIB argentino que é gasto para o pagamento desses auxílios, desses subsídios, que vão desde auxílio para as pessoas pegarem transporte, principalmente os desempregados, né? O próprio auxílio-desemprego, auxílio para pagamento de conta de luz, de conta de gás, auxílios ali, né? Existe
uma gratuidade da educação, inclusive até no nível universitário. Então, vai variar ali a margem de cálculo, né, como é feito o cálculo desses subsídios diretos ou indiretos, mas mesmo assim esse valor no máximo aí atingiria 14% do PIB. Então fica muito aquém de outros gastos públicos, né, inclusive do pagamento de juros de dívida, né, vou entrar nisso daqui a pouco. Então, muito pouco, e é uma coisa que já vem há muito tempo, né, de conquistas históricas da classe trabalhadora argentina e que não explicam esse cenário de crise que está colocado. Então, uma explicação rasa, com o claro interesse desse setor político, aí tanto da direita tradicional quanto do Javier Milei, de atacar, de cortar, como forma de reverter esses recursos para os seus interesses, né? Para o interesse aí de investir em outros setores econômicos, da grande elite, né? Da grande patronal. Por outro lado, tem a justificativa do peronismo, ou melhor, do peronismo kirchnerista, né? Essa última cara, né, vamos dizer assim, do peronismo nas últimas décadas, né, que foi moldado aí pelo Nestor e pela Cristina Kirchner, né, desde o início do século XXI. Eles afirmam que a causa da crise pela qual a Argentina está vivendo teria sido um dos empréstimos pegos pelo FMI pelo antecessor do Alberto Fernandes, né, do presidente que saiu agora, que foi o Maurício Macri. Só para a gente ter uma noção, foram 2 mandatos de governos peronistas, né, o Nestor e a Cristina Kirchner. Aí teve um interlúdio que entrou o Maurício Macri, que ficou de 2015 a 2019, e depois entrou o governo que saiu agora, do Alberto, com novamente a Cristina Kirchner, só que como vice, né, também do Partido Justicialista, né, peronista, e agora eles saem para a entrada do Javier Milei. Então, no governo do Maurício Macri, que era de um partido da direita tradicional, né, União Cívica Radical, que fez uma coalizão chamada Juntos por el Cambio, né, Juntos pela Mudança, ele pegou um empréstimo poupudo com o FMI, que foi de 44 bilhões de dólares. E é nesse empréstimo, né, nessa nova dívida, que os peronistas, né, colocam a culpa da atual crise. Eles dizem, está lá desde o Macri, a gente não conseguiu pagar essa dívida, isso está consumindo muitos recursos, e é isso que essa crise está colocada. Só que isso também não explica muita coisa, porque se sim é verdade que os pagamentos dessa nova faceta da dívida, né, diminuem os recursos disponíveis para investimento, por que ainda assim, né, não houve um crescimento econômico sustentável que justifica, né, que possibilitasse pagar essa dívida, esses novos juros? E além disso, essa parcela da dívida é de fato uma parcela comparada ao total da dívida externa argentina, que está chegando aí em 276 bilhões, que está passando aí quase da metade do PIB argentino. Então também fica uma coisa assim, uma explicação, uma causa só e muito superficial. O que eu estou apontando aqui, né, que aí vou trazer, quero que isso aí entre no debate aí daqui a pouco, é que o que a gente está vendo é a crise do projeto kirchnerista ou peronista estabilizador que entrou no início do século XXI na Argentina, né? Então, houve esses governos que aconteceu uma grande onda de manifestações, né, na Argentina em 2001, que acredito que a maioria já deve ter ouvido falar, com a queda do presidente de la Rúa, depois de ser escancarado um cenário de crise fiscal, né, e ele sinalizar que poderia não conseguir pagar a dívida ao FMI, né? Então, renunciou, e depois vieram vários governos temporários lá na Argentina, até a convocação de novas eleições, e com grandes greves e manifestações, piquetaços nas ruas, né, que foi chamado Argentinaço. E com isso, se fortaleceu essa corrente, né, do peronismo kirchnerista, que teve todos esses mandatos que eu coloquei aí no slide, né? E eles conseguiram um modelo ali que sustentou, vamos dizer, a Argentina, apesar também de ter entrado o governo do Maurício Macri, mas que não mudou profundamente esse modelo nos últimos 20 anos, que é um modelo, né, baseado na oferta razoável de subsídios, né, como foi falado,
que, por outro lado, também são usados numa tentativa de cooptação social, né, de ter junto ao peronismo, né, os sindicatos, por ele atrelados, né, nas centrais sindicais também, uma parte, né, dessa população apoiando, né, inclusive eleitoralmente, enquanto se mantinha uma subordinação clara ao FMI durante esses anos, nessas 2 décadas. Não se falou, no mesmo tom, assim, rejeitar o pagamento da dívida, né? Esse discurso, essa reivindicação, inclusive, não apareceu mais, com exceção, talvez, de setores aí da extrema esquerda ali do peronismo e da esquerda marxista, revolucionária em geral, né? Mas o peronismo oficial, que foi esse que teve no poder, né? Não se falou mais disso, então houve uma colaboração ali com os grandes órgãos financeiros internacionais, um respeito à institucionalidade, e a contrapartida disso foi um baixo investimento industrial, tanto que próprios setores da burguesia industrial argentina são dependentes desses subsídios para se manter, para não decretar falência, né? Lembrando que 2001 foi quando teve várias ondas de falências de empresas, inclusive várias com ocupações de fábrica, e com os trabalhadores assumindo o controle, né, dessas indústrias. Então, essa burguesia industrial que se manteve, grande parte dela precisou desse apoio, né? E o país ele fica dependente de uma economia extrativista e agroexportadora, né, cada vez mais. Então, a Argentina, nesse sentido, ela acelerou um processo que veio se dar no Brasil nos anos seguintes, né? Está se dando até agora, mas foi bastante acelerado. Então, esse modelo funcionou quando estava acontecendo um ciclo de crescimento relacionado à alta das commodities, né, desses produtos primários, no mercado capitalista internacional, no cenário de aquecimento dos grandes mercados compradores internacionais, em que os grandes produtos de exportação argentina, né, que são a uva, o milho, a soja, cereais em geral, né, atrás vem carne, leite também, enfim, mas esses produtos, tem também os minérios, né, o lítio, e quando eles estavam sendo comprados aos montes com preço alto, né, devido ao aquecimento desses mercados internacionais, esse modelo estava se mantendo. Quando, devido à própria crise do sistema, né, e desaceleração, desaquecimento, né, dos mercados internacionais, tem uma queda nessas compras, os preços caem, o país vai ladeira abaixo, né? E aí existe até uma dificuldade de se manter vários desses subsídios. A resposta do peronismo a isso, no último período, foi para manter o pagamento desses subsídios, imprimir mais dinheiro, né? E daí a inflação é que está colocada. Então, o que se conclui disso, né, dessa análise que eu estou sugerindo aqui, seguindo, né, outros analistas, e não estou inventando isso aqui, é que a base, mas analistas marxistas, né, porque, como eu falei, a imprensa liberal esconde, né, um tanto quanto esse debate, né, mas ela tem como base essa crise, essa inserção, esse papel subordinado da Argentina na divisão internacional do trabalho, que é imposta pela dominação imperialista, e deixa o país bastante refém, né, dos preços dessas commodities, desses itens básicos extrativistas e agropecuária, né, e torna um país dependente. Uma outra coisa que poderia... Isso era inescapável, né, dada essa posição, essa inserção subordinada da Argentina. E o enfraquecimento recente, né, da sua indústria nessas últimas décadas. Uma possibilidade teria sido realmente, que é o que o Milei está propondo agora, né, suspender, cortar pesadamente esses recursos e transferir recursos, né, seja indiretamente, através do corte de impostos, né, por exemplo, para esses setores capitalistas, né, e isso é uma possibilidade que está colocada aí nesse momento, mas era inescapável que ela permanecesse um país pobre e ia ter uma queda da economia, né? Então, outro elemento, né, a manutenção desses altos juros e pagamento das dívidas com o FMI. Então, tem uma parcela imensa do Tesouro Nacional que não consegue ser usado para nenhum tipo de investimento de infraestrutura, industrial, educacional, ou outras formas, né, de benefício social para a população, porque ele é gasto para pagar os juros ao FMI ali constantemente.
todos esses governos peronistas, tá, não só o governo Maurício Macri, fizeram um esforço ali, inclusive usando elementos de austeridade, reduzindo ou contendo o gasto social para poder manter esses pagamentos dos juros ao FMI. Tá? É bom lembrar. E ao contrário do que alardeou, né, o Macri, porque ele afirmou que ia ser solucionar essa crise que já vem se arrastando há anos, né, já vem sendo colocada, né, ela se intensificou nos anos recentes, né, mas tá longe de ter começado agora. Ele afirmou que, aplicando planos de austeridade mais duros, né, fazendo cortes desses subsídios, desses gastos sociais, ia haver um tsunami de investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro ia chegar com peso na Argentina. Claramente isso não aconteceu, ele perdeu, né, na eleição seguinte, só conseguiu ter um mandato. E o país vem caindo nessa estagflação, né, então ele não tem crescimento, é uma inflação cruel, né, porque ela não tem perspectiva de acabar, porque não tem perspectiva de crescimento. Se agravou durante a pandemia, mas não foi somente isso. É só para colocar alguns exemplos aqui, né, dos últimos pagamentos do governo do Alberto Fernandes ao FMI. Tá? Então, ele pagou 1,2 bilhão, 600 milhões, mais 600 milhões, isso tudo em um mês, em outubro do ano anterior. E isso fez também com que se perdesse, né, as reservas em dólar que tem disponíveis na Argentina, por isso, inclusive, essa limitação à população, né, de poder ter dólares como uma forma de driblar ali a inflação. O que é o programa, assim, né, dessa direita argentina? E aí eu pego tanto o Milei quanto essa direita mais tradicional da UCR, né, que está aí nessa coalizão chamada Juntos por el Cambio, defende, né? Eles defendem uma redução dos subsídios sociais. O Macri tentou fazer isso, mas ele foi bastante tímido, né? E sofreu resistência também, né? No parlamento não conseguiu fazer pesadamente. E o Milei, ele, de certa forma, pretende, né, ser um super Macri, né? Ele pretende fazer uma estratégia diferente, de fato, de gestão do capitalismo, e ele pretende chegar com tudo, né, para realmente realizar essa transformação, que ele diz que vai mudar o cenário da economia argentina, né? Durante a campanha ele afirmou que a Argentina ia se tornar a segunda economia mundial. Se ele tivesse mais um mandato, estaria concorrendo com a dos Estados Unidos aí, né? Dentro de 10 anos, né? Só para lembrar essa promessa aí que ele fez. E eles falam abertamente, né, na necessidade de reforçar o aparelho que eles chamam de aparelho de segurança, né? Eles entram numa situação de anarquia no país, devido a vários desses movimentos sociais que são ali, tem uma relação ali de dependência, apoio com o peronismo, devido a recebendo esses subsídios, né, mas que são uma força política, né, originária dos trabalhadores, do povo pobre, e muitos, inclusive, organizam movimentos piqueteiros que fazem muitos cortes de rua, de rodovia, né, paralisam, inclusive alguns movimentos são de desempregados, né, e é de colocar um fim nisso. Segundo eles, paralisa a economia, isso está criando caos no país, né? Então eles falam abertamente não ainda de ditadura, mas de várias medidas de acabar com a anarquia, acabar com esse caos. O que se conclui disso, na minha opinião, é que a burguesia argentina ela não tem solução de fundo verdadeira para a verdadeira causa dessa crise, né? Em nenhum momento, nenhum desses dois setores principais ali da política argentina falam de uma mudança, de uma reinserção do papel da Argentina no mundo, no sentido de ter um forte investimento tecnológico industrial, dela romper as amarras de subordinação com esse grande capital imperialista, dela rejeitar o pagamento dessas dívidas que consomem do pagamento de juros, né? Juros ali de rolamento dessa dívida que consome uma parcela imensa, né, do seu tesouro. Então, essa situação estrutural não vai mudar. É isso que a gente pode ter certeza. E que ela não tem uma solução paliativa, né? O que ela vai fazer, o que o Milei pretende fazer imediatamente é cortes, tirando ali realmente do povo pobre, dos trabalhadores, para, com esse dinheiro, bombear ali os pulmões cansados dessa classe dominante decadente, né, da Argentina, que não está conseguindo sobreviver com as próprias pernas. Na medida em que ela tem lucro, são esses setores que estão
são agroexportadores, né? E eles querem mais, né? São sugadores de sangue ali, estão lucrando, mas que não querem, vamos dizer assim, sequer, né, pagar os impostos para que uma parcela, uma fraçãozinha dessa riqueza seja redistribuída para o país, ou usada em outras coisas. Vou tentar passar rapidamente aqui, né? Já estou aqui um tempinho falando. Então, nas eleições presidenciais, né, se apresentaram assim, os candidatos principais. Eram o Javier Milei, né, que se diz um libertário, né, livre mercadista, e aí ele, durante a campanha, ficou famoso aí na imprensa brasileira, circulou nessas propostas bastante chamadas de radicais dele, né, e ele impulsionou essa coligação chamada La Libertad Avanza, né, a Liberdade Avança, e por outro lado estava o Sérgio Massa, então um peronista considerado a extrema-direita do Partido Peronista, inclusive ele rompeu com o Partido Justicialista em meados dos anos 2010, e quando o Macri estava no poder, ele se aproximou ali do Macri, né? E depois ele voltou para o Partido Justicialista, né? Que hoje a coalizão deles se chama União pela Pátria, né? E voltou como um super-ministro ali da economia, para ficar famoso, para ser candidato à presidência. E fracassou miseravelmente nisso, né? Porque ele não conseguiu, foi por um ano ali, um super-ministro da economia, com vastos poderes, e não conseguiu dar conta da situação, porque justamente não pretendia romper com esse modelo, né? Era um modelo de... Ele aumentou a austeridade, mas sem romper com elementos dos subsídios e tentando se equilibrar ali na corda bamba. Que eu explico aqui, né? Então ele precisava manter essas redes chamadas ali às vezes de clientelistas, né, do peronismo, que, detalhe, não é só com setores da população, tá? São, como eu disse, também com setores da burguesia, principalmente a industrial. Eu coloquei aqui também os elementos da política internacional dele, né? Ele tem várias fotos com o Biden, né? É um admirador da figura do Biden. No último período, ele se declarou favorável ao direito absoluto de Israel à sua autodefesa, e, curiosamente, ele é um dos setores aí, era uma das poucas figuras aí de governo da América Latina que tinha apoiado o Guaidó na pretensão, né, golpista que ele teve na Venezuela, né, não lembra, né, um representante da direita venezuelana parlamentar que se declarou presidente venezuelano desde os Estados Unidos da América, né? E o Sérgio Massa foi um dos poucos que apoiou ele nisso, né? Eu coloquei aqui um tweet dele de fevereiro de 2019 que ele fala que o tempo do Maduro acabou e o Guaidó deve ser visto como um líder responsável e paciente, que busca reconciliação e evita conflitos. Então, quer dizer, se o Javier Milei agiu muito como um perrito, né, um cachorrinho ali do Trump, também do Bolsonaro, né? Tampouco o candidato peronista Sérgio Massa, ele era independente de Washington, né, da linha política que é seguida pelo imperialismo estadunidense na América Latina. Tá? Tinha um alinhamento claro com esse setor do Partido Democrata. Tá. Bom, o Milei, né, ele foi visto como um piadista, né, como motivo de piada pela imprensa argentina por muito tempo, ainda né, tem várias loucuras e bizarrices envolvendo a figura dele. Tem essa irmã dele, né, que é a chefe de campanha, atuou como chefe de campanha, né, agora é assistente oficial de governo dele, né, que ela é uma vidente amadora, né, ela faz tarô, e também o Milei se disse comunicar com o cachorro morto dele, né, que é o Conan, né, que ele clonou. Hoje em dia parece estar empalhado o cachorro, né? Ele fala um tanto quanto desse assunto. Ele já apareceu aí, né, como
numa convenção de cosplay, vestido aí de amarelo e preto como General ANCAP, General Anarcocapitalista, né? Segundo ele, é derrotar os inimigos keynesianos e coletivistas, né? Que destroem nossas vidas. Então, é uma figura que jogou todo com esse momento caricato, vamos dizer assim, da política, né? E se colocou como um candidato radical, que é contra a casta política, né? Que ia enfrentar essa elite política corrupta, né, da Argentina. E fez uma série de propostas extremamente radicais nesse sentido, né? No sentido anarcocapitalista da coisa. Dentre elas, eu coloquei aqui, né, a extinção do Banco Central, privatização de todas as estatais, cortes dos impostos e dos benefícios, né, dos subsídios estatais, dolarização total da economia. Pergunta como que ele ia fazer isso com baixíssimas reservas de dólar, fazer uma demissão em massa do serviço público, extinguir praticamente todos os ministérios. Isso aí ele fez, né? Na verdade, ele reduziu os ministérios, colocando as secretarias em outros, né? Ele criou ministérios grandes e até falou de romper relações comerciais com a China e com o Brasil. Salvo engano, são o primeiro e o terceiro maiores parceiros comerciais da Argentina, né? Então, ele, devido ao alinhamento político, né, que ele via como de extrema esquerda, né, tanto do Brasil quanto da China, ele prometeu esse rompimento. Ele acabou sendo apoiado por amplos setores, né, da alta burguesia argentina, por eles entenderem que ele ia fazer esse programa de corte, né, dos subsídios, que eles consideram onerosos, né? Tanto assim que ele teve apoio da candidata que foi a terceira colocada, que foi a Patrícia Bullrich, que era do Juntos pelo Câmbio, mesmo com a coligação do Maurício Macri. Mas, em nenhum momento, esses setores pensaram em apoiar, vamos dizer, o programa original do Milei. É um programa que, se ele fosse aplicado, ele ia causar uma pobreza, uma miséria rapidíssima, né? Porque ele ia, na realidade, se ele cortasse todos os subsídios como ele estava prometendo, ele ia quebrar boa parte da economia do país e jogar uma parcela grande da população na miséria, porque mesmo os setores do povo que estão na pobreza, eles dependem de vários desses subsídios, né, para sobreviver. Ia desregular completamente a economia se ele acabasse com o Banco Central, por exemplo, né? Então, esse anarcocapitalismo vai continuar aí no campo da imaginação, no campo aí da fantasia de liberais que gostam de vender curso, né? Que gostam de vender essa ideia utópica aí de um capitalismo sem Estado, né? Até onde a gente sabe, o capitalismo argentino vai continuar precisando de um Estado forte, porque os únicos que poderiam se beneficiar se ele aplicasse isso seriam seriam, no sentido muito imediato e muito gritante, né? Grandes banqueiros e o agronegócio, e eles iam estar contra, eles um punhado, né? Que ia estar contra milhões de uma população jogada na miséria do dia para a noite. Então, a gestão da crise capitalista, do sistema capitalista, ela necessita, na verdade, do Estado para dar conta de uma série de elementos soltos, né? Do seu próprio sistema de produção. Então, o projeto ele foi, na verdade, condicionado, né, a um projeto mais realista por parte desses apoiadores dele aí no segundo turno, né, como a Patrícia Bullrich, desses partidos todos da direita argentina mais tradicional. Ele perdeu no primeiro turno, né, o Sérgio Massa acabou ficando em primeiro, mas com o apoio da terceira colocada, ele conseguiu fazer essa virada e ganhou o segundo turno com 56% dos votos, contra 44%. Aqui tem um resuminho de como ficou o parlamento argentino. Essas eleições presidenciais incluíram também uma eleição de parte do parlamento, da Câmara e do Senado. Uma parte foi eleita em 2021, uma parte foi agora e permanece, né? E uma parte foi mudada agora em 2023. A situação ficou essa, né? Os peronistas têm uma maioria ainda, mas essa oposição, esse grupo da direita tradicional que
se coloca nesse campo, Juntos pelo Câmbio, né? Junto com o partido, a coalizão do Milei, consegue ele ter uma maioria, cresceu bastante, eles tinham 3 deputados, né? A Liberdade Avança, e subiu para 39. E esse setor do Juntos pelo Câmbio, eles estão se colocando como uma oposição de diálogo, eles dizem se colocar em oposição a algumas ideias, algumas propostas do Milei, mas a disposição de bloquear com ele em questões econômicas, em questões nas quais eles têm um acordo, eles estão dispostos ao diálogo. A situação do Senado é parecida com essa, com ainda um pouco mais de vantagem para os peronistas. Ou seja, né, na leitura aqui que eu estou propondo aqui aos companheiros, aos camaradas, né, o Milei ele é um político débil, frágil, tá, na base de apoio dele no Congresso, a base de apoio social dele ainda tem uma sustentação aí no pós-eleição, mas lembrando que ele não ganhou no primeiro turno, né, ele ganhou só com o eleitorado daquela direita mais tradicional, então essa direita não derreteu, tanto quanto foi no Brasil, por exemplo, diante do bolsonarismo, e que vai conseguir governar com o apoio dessa direita tradicional, né, e desde que seja tolerado pelo peronismo, e inclusive pelos setores dos movimentos sociais que o peronismo influencia. Sem isso, ele não consegue governar. Tá? Então, ele foi enquadrado ali num programa neoliberal mais típico, que, né, ainda que ele esteja mais radical nesse primeiro momento, mas não é um programa diferente do que a direita tradicional argentina prometia. Aumento da capacidade repressiva, cortes desses subsídios, né, para reverter esses gastos, cortes de impostos também, né, de setores empresariais, para utilizar de outra forma esses recursos. Detalhe até, né, que alguns políticos peronistas têm rompido, inclusive, com a coalizão para entrar nessa chamada oposição dialoguista, né, dialogadora, aí, que eles estão chamando, que negocia ali, que conversa sobre os projetos do Milei. Só para dar um panorama rápido aí, eu já estou me estendendo desse início de governo, ele fez um entendimento aí com o FMI para pegar um novo empréstimo, então veja-se que não foge em absoluto do caminho seguido nos últimos anos, fosse pelos governos peronistas, fosse pelo Maurício Macri, de continuar dependente do FMI, e aí com isso necessita se arcar com uma série de medidas econômicas, né, de reformas administrativas, de reformas sociais, de cortes no sentido de uma política de austeridade, cortes de direitos, coisa que ele já afirmava que ia fazer mesmo, né, o tratamento de choque. O FMI afirmou, coloquei aqui uma citação, a nova administração está implementando um ambicioso plano de estabilização ancorado em grande consolidação fiscal inicial, juntamente com ações para reconstruir reservas, corrigir desalinhamentos de preços relativos, fortalecer o balanço do Banco Central e criar um sistema mais simples. Né? Então, com toda essa simpatia que o FMI está descrevendo o governo do Milei, mostrando aí o apoio também das frações financeiras, né, do imperialismo internacional ao governo dele. Ele imediatamente colocou, né, no governo setores dessa direita tradicional, inclusive Patrícia Bullrich, né, que foi empossada ministra da Segurança, né, o cargo ali como se fosse ministro do Interior, que era todos os setores que ele falava que eram da casta política, né, que ele ia destruir, que ele ia atacar. Imediatamente ele incorporou elas no seu governo. Fez uma desvalorização de câmbio que fez o peso argentino cair brutalmente, né, sua relação relativa com o dólar saltou do dia para a noite. Isso favorece diretamente os setores agroexportadores. E, via a Patrícia Bullrich, começou um protocolo, né, uma série de decretos-leis de medidas para proibir protestos, proibindo bloqueios de estradas, né, ameaçando de aumentar penas, né, de quem fizesse isso. Inclusive, ela chegou a ameaçar de corte de benefícios sociais de quem fosse visto em protestos, né? O Milei falou, olha, ou você recebe o benefício social, você ainda está recebendo, ou você vai na manifestação.
está recebendo não pode reclamar, não pode falar de nada, né? Quem for vai ser cortado, tá? E a primeira queda de braço foi esse DNU, que é um decreto de necessidade e urgência, né? Que seria como fosse uma medida provisória aqui no Brasil, cheia de privatizações, desregulamentações em termos de salários, de formas de pagamento, tá? Liberalização de preços, tem uma série de itens básicos cujos preços eram controlados. Na Argentina ele está liberalizando isso, fazendo com que esses itens essenciais, alimento principalmente, né, possam subir mesmo os índices da inflação sem controle, diminuindo taxação, né, de setores produtivos. São decretos que mudam ali cerca de 300 leis dessa esfera, né? Eu coloquei aqui alguns desses itens, tá? Coloquei também um link completo desse DNU do Milei. Depois eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação, né? Para quem quiser, vou colocar lá no grupo. Então vocês vão ter aí o link para ler na íntegra, né? Mas basicamente são 83 páginas, tá? Do começo ao fim, previsão de privatização de estatais, transformando elas em empresas de sociedade anônima, né? Com investimento na bolsa, inclusive. Liberalização, como eu falei, de exportações sem controle, diminuindo taxas, né? Facilitando com que o que a Argentina produz possa ser exportado, ou seja, não fique dentro do país. Liberando aumento de aluguéis, esse controle dos itens básicos, acabando com subsídios de gás, de energia, de transporte, proibindo ou dificultando, né, melhor dizendo, a realização de greves. Ele coloca uma série de setores produtivos lá como setores essenciais que não podem fazer greve, proíbe piquetes que bloqueiam o trabalho, cortes de rua, enfim. Coloca lá o período de experiência no trabalho, aumenta para 9 meses em vez de 3. Diminui a multa das empresas por demitirem, né? Aquela parcela, né? Quando a pessoa é demitida sem justa causa, enfim. Então, é um ataque direto aos trabalhadores e ao povo. É um cruzado bastante direto, né? Inclusive, imediatamente, no dia seguinte, ao anúncio desse decreto, estava tendo manifestações, e a ministra Patrícia Bullrich estava ironizando essas manifestações, né? Algumas com milhares de pessoas falando que eram um bando de gatos pingados, sanguessugas parasitas, né? E que iam ser expostos, né? E que iam ver a realidade, iam sofrer as consequências. Mesma coisa com o panelaço que tem acontecido nos bairros de Buenos Aires, né? Nessas cidades da região metropolitana de Buenos Aires. Então, a conclusão que a gente chega disso, né? É que a burguesia ela está chamando o povo para um vale-tudo, tá? Descaradamente o Milei, com essa faceta que ele criou, né, de alguém que está indo contra os políticos tradicionais, mas o que a gente vê, uma análise bastante rasa da situação, é que ele está fazendo uma valorização muito grande tirando essas medidas, né, que ele fez de redução dos ministérios, mas reajustando, né, as secretarias, ele está fazendo uma grande valorização desses setores burgueses, agroexportadores e da grande finança, e atacando diretamente as conquistas do povo e dos trabalhadores sem a menor cautela, né? Ele jogou a cautela pela janela e propôs fazer isso abertamente, com todas as letras, com uma série de provocações, ameaças, principalmente da policial ruim, né? A Patrícia Bullrich faz um pouco esse papel, e alega, né, que vão fazer isso, vai acontecer, né? Depois, quando começar a ter reações mais fortes, né, certamente vão acusar o povo de violento, de anarquia, né? Mas que fique claro o que é que esses políticos estão fazendo nesse momento aqui no nosso país vizinho, tá? Como várias dessas medidas do DNU, do Milei, ficaram presas na justiça, né, porque várias ações de inconstitucionalidade, ele lançou uma chamada lei ônibus,
Isso foi feito ali no apagar das luzes de 2023, tá? No dia 27 de dezembro, que várias delas são repetidas dessa DNU, mas era um projeto de mudar 600 leis no total. Inclusive, uma dessas propostas era que o Poder Executivo, né, o Milei, ia ter o poder de legislar, de passar leis sem a aprovação do Congresso, desde que o Congresso não votasse contra. Então, se o Congresso chamar uma sessão e decidir que uma lei não vale, tudo bem, mas o Milei consegue passar leis ou desfazer leis sem necessidade disso. Tá? Isso está incluído nessa lei ônibus, que é uma tentativa aí dele de burlar o fato de que vários dos decretos lá do DNU dele ficaram suspensos na justiça. Então seria um ano aí de reinado, tá, para o Milei. Só um detalhe, tá? Isso aí foi aprovado, tá? Nessa última madrugada. Ia ter uma previsão de votação aí no dia 24, que acabou sendo postergada, né? Dia que coincidiu ali, por isso foi marcado a greve geral do dia 24, e aí foi prorrogada, teve novas manifestações, mas ela, depois de uma discussão no Congresso, foi aprovada com algumas emendas, né? Não vão ser todas os itens lá, né, dessa lei ônibus que vão passar, mas várias das propostas do Milei foram aprovadas, inclusive, como eu falei, né, com essa mudança de lado de vários setores aí do peronismo, da União por la Pátria, tá? Então, desde que começou o governo Milei, 6 deputados que eram dessa coligação, União pela Pátria, já mudaram, foram lá para a oposição dialogadora que vota junto com o Milei várias dessas questões. Veta algumas, né? Mas aprova outras. E aí, eu separei aqui no final para falar um pouquinho do contraponto a isso, né? A maior central sindical argentina é a CGT, né? A Central Geral dos Trabalhadores, que foi quem convocou essa greve geral do dia 24. Tem outras centrais sindicais menores, duas chamadas CTA, né? Central dos Trabalhadores da Argentina, e elas estiveram juntas também nisso, mas os setores são setores que são controlados ali, historicamente ligados ao peronismo, né? A força de esquerda, efetivamente, de maior destaque é a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, a FIT ou FITU, né? Cuja candidata foi a Miriam Bregman. Ela conseguiu uma pequena votação, né, apenas, foram 2,7% dos votos nas eleições presidenciais que aconteceram em outubro, e é uma frente composta por 4 partidos que se reivindicam trotskistas, né, o PTS, PO, Esquerda Socialista e o Movimento Socialista dos Trabalhadores. Ela se formou originalmente em 2011, e teve momentos já que teve uma votação maior, né, chegou aí a nível nacional a 3,5% dos votos. Teve uma queda desde então, chegou aí a quase 1 milhão de votos no total, e também ela programaticamente vem se tornando mais difusa, né, porque conforme vários grupos vão aderindo, ela vai ficando menos clara ali nas suas demandas, nas suas reivindicações, né, no que ela defende, devido a essa composição heterogênea, né, de vários grupos trotskistas, mas com diversas diferenças políticas entre si. Atualmente, eles têm 5 deputados no Congresso, um foi eleito agora, o Cristian Castillo, em 2023, e 4 já eram da legislatura anterior, né, e permanecem, aí vão até 2025. Então, desses 5, 4 são do PTS, que é a organização irmã do MRT, Esquerda Diário aqui no Brasil, e uma parlamentar é do Partido Obreiro, que é a Romina Del Plá. Então, eles estão no máximo de deputados, não tem nenhum senador eleito. Eles têm feito, né, no parlamento ali uma denúncia bastante forte desses planos do Milei, né, ainda que caiam ali na minha leitura assim, num certo legalismo algumas vezes, né, estão argumentando muito em termos da Constituição, né. É curioso mostrar que essas forças, elas se dividiram politicamente, né? Então, por exemplo, no segundo turno, lá na Argentina, 2 dessas forças assim, principais que compõem chamaram voto no Sérgio Massa, que foram o MST e o Esquerda Socialista. E outras 2 chamaram voto em branco,
no segundo turno, né? Fizeram parte ali do Frente de Esquerda, mas não se posicionaram no segundo turno. Ou, aliás, posicionaram a votar nulo, né? O PTS e o PO. Curioso é que essas duas forças são as duas maiores, né? Essas que chamaram a votar em branco. Só tem alguém com o microfone ligado e pedir para desligar aí. Elas, em outras situações, em situações similares, eles tinham votado também no candidato visto ali como menos pior, né? Então, no Brasil, todas essas forças votaram no Haddad em 2018 e no Lula em 2022. O caso do PO, do Partido Obreiro, né? Eles votaram também no Gabriel Boric, do Chile, né? Que é a esquerda democrática, não comunista, não trotskista, né? E também no Pedro Castillo, lá no Peru, que foi o presidente foi derrubado no último golpe que teve no Peru. Então, curiosamente, lá eles fizeram isso talvez por conta da forte presença, né, mesmo do Sérgio Massa, era o ministro da Economia do governo de turno, né, ele não estava sequer de fora ali do poder, então era ele que estava conduzindo a situação de crise calamitosa vivida pelo país. E aí eu coloco aqui como os maiores perigos políticos, né, na nossa opinião, dessa esquerda, é que eles fiquem numa expectativa passiva nas centrais sindicais, vendidas aí ao peronismo, aliadas aí do peronismo, né, seguidismo da expectativa parlamentar judicial, né, e pacifista dessas centrais, né, e um foco em um programa de Assembleia Constituinte. O que eu quero dizer com isso? Nessas manifestações que têm acontecido aí contra a Lei Ônibus, contra o DNU aí do Milei, contra o que eles estão chamando de protocolo Burrich, né, que é essa proibição de protestos em praça pública, ou protestos que atrapalham o trânsito, cortes de rodovia, etc., as centrais sindicais e as forças políticas do peronismo têm atuado muito como para pressionar os parlamentares e a justiça. Não que esteja errado em si, né, fazer isso, deve ser feito também, mas eles estão fazendo no sentido de um certo pedido, assim, um apoio mesmo simpático, né, como se fizesse assim apelos ao STF, ao Congresso, né, o Congresso dominado ali por esse bloco, né, da direita, para que não apoie o Milei, não fique junto com o Milei, né? Seria um pouco essa tática que eles vêm seguindo. Tanto que no dia do paro general e da greve geral, né, de um dia que teve, e na semana seguinte, né, que foi agora no dia 31, eles fizeram na frente da Suprema Corte, né? As forças principais do peronismo, né, foram para a manifestação, principalmente lá, dizendo que é inconstitucional o que o Milei está fazendo, vocês têm que se posicionar, né, apostando principalmente que eram essas forças que vão deter o Milei. Né? Então, é um risco para a esquerda argentina seguir essa estratégia nomeadamente falida, né? Como eu falei, até setores do peronismo estão vindo para a oposição dialógica lá com o Milei. E outra é essa questão da Assembleia Constituinte, que em 2001, quando aconteceu o Argentinaço, né, que eu falei, todos esses setores da esquerda tiveram a Assembleia Constituinte como o slogan principal, a campanha principal deles. Que a gente vê no Chile, que é um pouco um beco sem saída, né? É um caminho um pouco ali parlamentar que serviu para enrolar, paralisar e, por fim, acabar com aquelas manifestações gigantescas que aconteceram no Chile e não levaram a lugar nenhum, não conseguiram levaram para as eleições tradicionais parlamentares, para votar uma Assembleia Constituinte, e não levaram a fim nenhum. Tá? Até hoje o Chile sem nova Constituição e sem mudança da situação social geral do país. Teve esse greve geral, né, de 12 horas, foi puxada pela CGT. Aí um cenário muito parecido com o que aconteceu no Brasil, que a gente viveu os 4 anos do Bolsonaro sem que nenhuma força das centrais sindicais, do PT, né, dessas forças mais reconhecidas, quisesse de fato derrubar, fosse para cima, não reconhecendo a legalidade do governo dele, né, e ir para cima até derrotá-lo, usando todas as forças, todos os meios disponíveis. Não, existe uma contemporização com o governo do Milei já desde agora, tá, da parte da CGT. Então, inclusive, alguns setores estratégicos, como o transporte, foi a greve de 6 horas, tá? Eles falaram que iam começar a greve às 7 horas da noite para não causar transtornos. Apesar disso, havia uma disposição da base dos trabalhadores para ir para a luta, né, para ir para a greve.
só nas manifestações foram 150 mil na província de Buenos Aires e mais 150 mil no restante do país, mas que, devido a essas direções, controlam os maiores sindicatos, centrais sindicais, caiu ali numa luta rotineira, né? Que pretendia ali questionar só via o sistema judiciário, o parlamento, né? O governo Milei, mas aceitando a legalidade dele, né? A justeza das eleições, né? O Partido Peronista teve toda aquela coisa de reconhecer a vitória do Milei, né? Depois que ele venceu, né? E tal. Então, a estratégia de pressão sobre os parlamentares, a chamada oposição que dialoga o Congresso e a Justiça, né, dizendo a pátria não pode se vender, né, é uma estratégia que não vai derrotar a avalanche de medidas neoliberais do Milei. Lembrando, ela foi anunciada, né, essa lei ônibus, no dia 27 de dezembro, só para 24, quando se previu a votação, é que foi chamada um dia de greve. Se realizam greves fortes, né, sem afirmar quanto que vão durar. Antes disso, já até talvez se assuste, né, esses parlamentares com mais força, né, para evitar que esse pacote passasse. Não foi isso que foi feito. Teve um debate ali que se prorrogou sobre a constitucionalidade dessas medidas, mas a votação prosseguiu na semana seguinte. Começou no dia 31 essa votação, que durou aí uns 3 dias, essa sessão plenária do Congresso, e não teve sequer um novo dia de greve, nada disso. Os elementos que eu falei aqui, né? Então foram aprovados cerca de 400 dos mais de 600 artigos propostos pelo Milei, inclusive uma lista de 27 empresas estatais que podem ser privatizadas, inclusive incluindo a Aerolíneas Argentinas, os Correios, a Companhia de Água e Saneamento, uma série de cortes de impostos, né? Redução de subsídios, né? Uma série de medidas que passaram. E aí, para concluir, né, e levantar a pergunta para o debate daqui a pouco, o que me parece claro dessa situação é que essa decadência econômica e social da Argentina tem a ver com a condição de um capitalismo periférico, aceito, encampado, chefiado por uma classe dominante que não tem medo de falar o que quer e o que vai fazer, e que até aceita os tratos mais bizarros de uma figura como Milei para justificar essa necessidade, no sentido mais imediato de cortar para poder aumentar os lucros do seu setor mais rentável, né, sem se preocupar com a situação social caótica do país. É uma submissão do capitalismo argentino ao sistema imperialista internacional e ao FMI, que é o que mantém ele preso, né, como eu disse, essa inserção periférica dependente da economia argentina, e a necessidade de continuar pagando os juros ao FMI, de continuar contraindo dívidas, né, para fazer ali o Estado, né, e a economia funcionarem minimamente. Então é uma ruína da qual o país não vai sair, ela vai se aprofundar nos próximos anos se esse plano seguir, se ele passar e ele continuar. O modelo peronista, por outro lado, também está visivelmente esgotado, né, porque eles mantêm de forma maior ali os subsídios, né, não é também completamente, né, também tem uma preocupação ali de austeridade, mas mantém de forma mais ampla os subsídios, mas só mediante um aumento da inflação, né, imprimindo mais papel moeda, e o próprio peronismo também aceita privatizações parciais, aceita esse papel de extrativista, agroexportador da economia argentina. Qual é a solução? Qual é a saída disso, né? Para o interesse dos trabalhadores, só pode significar romper com esse modelo produtivo capitalista periférico, expandindo a industrialização do país, desafiando, tomando elementos de tecnologia estrangeira, imperialista, que estejam dentro do país, e buscando adquirir de outras formas, via colaboração internacionais com potências regionais, ou a própria China, né? Existe ali um diálogo com a China, mas que não foi tão longe quanto isso. Romper, né, a profunda desigualdade do país exige sair desse foco só nas exportações, e também uma redistribuição profunda, né, da riqueza do país, acabando com os superlucros, né, da agroindústria e da grande finança. Exige um não pagamento da dívida ao FMI e exige o suporte, a solidariedade dos trabalhadores de outros países nos efeitos que esse rompimento vai causar, né? Porque
na medida em que se busca uma solução no interesse da classe trabalhadora, o país também ele é muito vitimado, né, pelo ataque, por sanções, bloqueios imperialistas. Então é necessário uma solidariedade ao máximo dos trabalhadores brasileiros, chineses, latino-americanos em geral, se a classe trabalhadora argentina puder derrotar o Milei e quiser implementar um projeto seu, né, que rompa com essa precariedade, com essa pobreza e com esse limite que o capitalismo periférico impôs ao país. E para isso é necessário derrotar o Estado argentino, os grandes magnatas, né, e fundamentalmente esses interesses imperialistas. Bom, tá dando algum problema aqui na tela, né, pessoal? Não sei o que houve aqui, tá piscando, mas já encerrando aqui a apresentação, espero que tenha sido útil, né? Sei que eu me alonguei bastante aí, peço desculpa já. E vamos... Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Sim, tranquilo.